Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Oi, gente. Hoje eu vou continuar aqui com vocês os 5 traços, né, de misturados e o reflexo no comportamento. Porém, gente, eu falei que no último vídeo que eu ia fazer 5 vídeos para o traço rígido. Só corrigindo, gente, são 5 traços e eu vou pegar cada traço e misturar com os traços. Então, por exemplo, deu assim: rígido com esquizoide oral, bastante esquizoide, bastante oral, pouco psicopata e pouco masoquista. Hoje eu vou estar fazendo o contrário, eu vou estar falando do rígido com bastante psicopatia e bastante masoquismo, pouca esquizoidia e pouco oral, ok? Então, só para relembrar, né, para quem tá entrando a primeira vez aí no meu canal, seja bem-vindo. E, gente, o traço de caráter rígido, né? Para quem não assistiu, assistam meus outros vídeos para vocês estarem ali se familiarizando com os termos. O traço de caráter rígido são aquelas pessoas que têm o formato anatômico corporal que lembra um violão e que tem aquele formato mais escultural, mais harmônico. São aquelas pessoas que na fala, né, e na própria maneira de ser, são pessoas que têm uma libido muito alta. Por quê? A milenização terminou na região sacrococcígea, que coincide com a região dos órgãos genitais. Então, toda a tensão tá ali na sexualidade. E essa sexualidade ascende, né, para o traço, ascende para o comportamento. Então, muitas vezes as pessoas confundem, às vezes, uma fala de um rígido com uma entradinha, com uma maneira mais erotizada de ser. E não, é só, na verdade, um reflexo da própria energia sexual que aquele corpo tem devido ao próprio processo de mielinização, tá bom? E quando eu tenho ali, só para relembrar, né, do outro vídeo, quando eu tenho um rígido com muita esquizoidia, né, e muita oralidade, né, que meio que o oral, ele meio que briga com o esquizoide, né, porque o esquizoide não gosta de contato, então você vai ter aquelas pessoas, né, mais rígidas que tem um corpo mais quase harmônico, né? Porque tem ali psicopatia, né? Aliás, esquizoidia. A esquizoidia, assim, deixa o corpo mais magro, não gosta muito de contato. Então, você vai vendo que tem um corpo que é escultural, mas ele vai pro magro demais. E não gostam, aquelas pessoas que não gostam de contato. Porém, ela tem oralidade, então ela ainda briga, esse oral ainda briga com o esquizoide que não quer contato, e ele meio que cria campos ali de culpa, cria campos de persecutoriedade, ele invade um pouco a cena desse esquizoide no sentido emocional. São aquelas pessoas que ainda ficam ali dentro da caverna, mas remoendo questões. No caso, por exemplo, de você ter um corpo que ele é muito mais, no formato anatômico corporal, né, só para relembrar, muito mais rígido com psicopata, o psicopata ele ainda não é mais alto do que o rígido, ainda o rígido prevalece, né? Aquelas questões da rigidez. São pessoas que na dor são inseguras, são ciumentas, no recurso são pessoas altamente seguras de si, sabem que são belos, entendeu? Agora eu vou usar assim esses recursos como exemplo, por exemplo, se eu tenho uma rigidez e tenho uma psicopatia alta, eu tenho perna para fazer as coisas do rígido e eu tenho liderança, são altos executivos, são aquelas pessoas de alta performance, entendeu? Se eu tenho bastante psicopatia, vamos colocar lá 25% de psicopatia, essa minha psicopatia, quando ela não está na dor, que ela não está se vitimizando, e ela está no recurso positivo, que ela está em liderança, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os recursos do rígido, e mesmo quando o rígido não está na dor, tá? Se o rígido estiver na dor, o psicopata ele tende a se vitimizar. E aí ele vai entrar na paranoia do rígido, nos ciúmes do rígido, na insegurança, e vai se transformar na verdadeira vítima da situação e vai se colocar como vítima e vai usar esse recurso para ter aquele ganho secundário que é ruim,
mas ainda é um ganho secundário pro psicológico, mesmo que a pessoa fique ali numa posição, às vezes, de procrastinação, de vitimização, de querer ganhar a atenção dos outros, no sentido de tenha dó de mim, faça alguma coisa por mim, fica, ai, eu não consigo nada nessa vida. Então tem esse lado negativo, mas eu vou trazer as coisas positivas agora. Então, eu tenho um rígido, né? Alto, mas um psicopata alto. Então, são aquelas pessoas que têm o formato anatômico corporal, que lembra o violão embaixo, tudo harmônico, né? Mas na questão do tórax, para relembrar, são aquelas pessoas que têm o tórax mais do super-homem, né? Que são aquelas pessoas que têm a parte de cima, né? Do tronco muito mais forte, formando um triângulo ao contrário, né? Que você vai vendo assim, é proeminente em cima, peito de pombo. Embaixo vai abrindo ali para o rígido, né? Que vai ter perna, mas em cima você ainda consegue ver exatamente um funil em rosto, em tudo. E nas atitudes. Então você vai ver assim que são aquelas pessoas que têm uma atitude de querer, por exemplo, se tem uma rigidez com psicopatia, são pessoas que vão querer estar em evidência. São a maioria dos YouTubers, gente. A maioria dessas pessoas que famosas, de artistas, eles têm bastante. Se você observar, assim, tem muita gente que tem muita psicopatia e tem bastante rigidez, porque eles estão sempre buscando. Quando eles não conseguem, eles vão buscar uma cirurgia plástica, vão fazer exercício. Eles são totalmente proativos, né? Isso quando eles estão no recurso positivo, que eles não sucumbiram nas dores, né, do próprio traço psicológico. Quando eles são nesse recurso, são essas pessoas exatamente assim, né? Tem um formato lá harmônico embaixo, né? Porque se eu tenho muita psicopatia, eu não tenho perna, entendeu? Agora, se eu tenho rigidez com psicopatia, eu vou ter pernas e eu vou ter esse formato do tórax, você vai observar certinho, o formato, você vê assim, no Faustão, por exemplo. Você vê o formato certinho do tórax em cima, proeminente, embaixo aquelas pernas mais torneadas e já o Faustão ele tem bastante psicopatia, mas embaixo quase não tem perna. Só um exemplo, tá, gente? E aí, pra vocês terem um corpo, assim, pra vocês pensar. Agora, mas quando você pensa em rigidez, você pensa em harmonia e você pensa em corpos, né, que são esculturais. Então, assim, eu tenho um corpo escultural, porém, eu não sou 60, 70% de rígido. Se eu fosse 60, 70% de rígido, você vai ver aqueles corpos que realmente são, assim, de Angelina Jolie, entendeu? Apesar que a Angelina Jolie tem esquizoidia também. Então, aí você observa o quê? Você vai observar um corpo que tem pernas, mas o tórax tá ali afunilando, o rosto tá afunilando e a atitude da pessoa condiz com o formato anatômico corporal dela, porque você vai ver assim, aquelas pessoas que têm uma competição na alma, são aquelas pessoas que querem perfeição e ao mesmo tempo o rígido, né, que é muita perfeição, mas o psicopata, ele tem além de uma coisa assim de ele quer ser o dominador, são aquelas pessoas que são os verdadeiros manipuladores. Às vezes eles sabem que ele tem uma rigidez, né? Ele usa, por exemplo, os recursos do rígido, por exemplo, os recursos libidinal do rígido, a sex appeal, a sedução. Ele já tem aquele olhar mais sedutor, né? O psicopata, ele é examinador. Então, você imagina um olhar sedutor do rígido, mais sexual, com o examinador do psicopata. São aquelas pessoas que vão usar a sex appeal e examinar nitidamente o que o outro, vamos colocar assim, como no caso de um relacionamento, né, tem a oferecer. Ele vai estar manipulando, olha só, quando eu tenho bastante psicopatia, o meu próprio psicológico vai manipular o meu outro traço para conseguir as melhores negociações. Então, assim, são aquelas pessoas que sabem que são belas, que sabem que são gostosas, são lindas, e vão usar isso a seu favor em troca de alguma coisa, seja lá atenção, dinheiro, negócios, trabalho, relacionamento, não importa. Então, no manejo acontece isso. Então, você vai ver assim, pessoa no comportamento, são aquelas pessoas que, tipo, vão ser vendedores, por exemplo, e sabem que são belos e vão usar a beleza na psicopatia como uma forma de troca. E vai usar, inclusive, falar assim, eu tenho esse negócio sem libidinal aqui, eu vou usar isso aqui para poder fazer
as minhas negociações. Então, são traços, quando você tem ali bastante rigidez, você tem bastante da sex appeal, da sexualidade, e quando você tem a psicopatia, tem um mestrezinho lá dentro falando assim, usa isso a seu favor, faça isso, é com isso que você vai ganhar dinheiro, é com isso que você vai fazer as trocas, é com isso que você vai ter ali os seus resultados. Quando tá na fase positiva, né, do traço. Quando tá na fase negativa do traço, o que acontece? Mesmo a pessoa sabendo que é bela, que tem lá suas questões, que dá para fazer, ela se vitimiza. E aí o lado, por exemplo, da rigidez, toma a cena, por exemplo, no ciúmes, toma a cena, por exemplo, numa insegurança. E essa insegurança, junto com a psicopatia, vai virar sintoma de vitimização. E aí ela vai usar todas as... Ai, mas é porque... Aí ela vai, por exemplo, são pessoas que pegariam ciúmes, iam colocar assim que... Ai, o outro tá fazendo aquilo comigo porque ele não me ligou, ele deve estar... Ele não vai pra persecutoriedade, por exemplo, como o esquizoide, que vai imaginar situações, criar cenários, dar aquele ciúmes paranoico, né? Quase que beirando realmente... a esquizofrenia paranoide, né? No caso de Tali ter um ciúmes muito violento, né? No caso que tem um alto potencial, agora você tem uma rigidez e uma psicopatia, né? Esquizoidia, desculpa, alta, você tem uma tendência a ter um ciúmes mais patológico, porque o seu mental vai imaginar coisas e situações. No caso de você ter um psicopata alto e uma rigidez alta, o que vai acontecer? Esse psicopata, na dor, quando ele tá na dor, quando ele tá no recurso, não, ele vai saber, ele fala assim, ó, pega essa beleza aí, bota ali, pega esse charme ali, ó, vamos ganhar dinheiro com esse charme, vamos ganhar um amigo, vamos ganhar um namorado. Ele vai usar esse recurso que ele já sabe, ele sabe que sou bela, sabe que sou linda, tipo, eu sei que eu sou bonita e gostosa, vai usar isso a seu favor. Quando tá na dor, ele faz exatamente o contrário. Se a dor do rígido tiver grande, é do psicopata também, porque sei lá, em determinados momentos ele não conseguiu as negociações, colocar ele por exemplo, colocar ele numa questão de manipulação. A dor do psicopata é ser manipulado pelo social, é ser manipulado, né? Quando ele se percebe que ele tá sendo vítima de manipulação, e ele tem bastante rigidez, o que vai acontecer? Os recursos negativos do rígido vão se juntar com os recursos negativos do psicopata. Então, assim, ciúmes, insegurança, toda aquela questão que o rígido tem de achar que vai ser trocado, que vai ser traído, que ele já tem porque ele tem medo daquela questão, porque ele vê o mundo através de uma triangulação. Você imagina uma triangulação que, além de ele ver o mundo, já que todo mundo vive em pares ali triangulares, estão sempre triangulando na cabeça dele, tem sempre uma possibilidade de uma traição, seja qual for, principalmente se o Édipo dele foi cagado. Aí você imagina um psicopata que tá na dor, percebendo que está sendo manipulado pelo sistema, por pessoas, amigos ou numa situação no trabalho, seja lá qual for. Então ele vai misturar esses dois traços, medo de ser trocado, ciúmes, insegurança, e a dor da manipulação. Então ele vai ficar na dor, tanto de um quanto o outro, mas junto com uma vitimização. Então, são aquelas pessoas que vão chegar pra você, que você vê que a pessoa fala assim, mas você é tão bonita, por que você tá sofrendo desse jeito, assim? Aí você percebe, assim, e aí ela conta uma historinha pra você. Ai, porque fulano de tal fez isso pra mim, fez aquilo. Ela começa a contar, tipo, diga-me de Pedro, né? Paulo fala de Pedro, tem muito mais de Pedro do que Paulo, né? Então, é mais ou menos isso quando, por exemplo, o rígido, ele tá na dor do traço dele junto com um psicopata que ele tem também, os dois são na dor. Então, ele vai tender a ser uma pessoa insegura, uma pessoa ciumenta, e ele vai botar a culpa, ele vai se vitimizar, ele vai botar a culpa não nas questões que ele tem que trabalhar nele mesmo, ele vai botar a culpa no quê? O outro fez isso pra mim, ai, como ela era uma vagabunda, me traiu. Então, vai pegar assim, e vai se colocar como vítima.
E mesmo que acontecesse no campo da realidade, ele vai pegar essa história e a dor dele vai aparecer muito mais no vitimismo e na insegurança, que você vai perceber que a pessoa é uma pessoa que tá insegura ali, que tá passando por alguma questão, que tá super assim, nossa, mexida emocionalmente, e que bota a culpa em todo mundo, menos nas próprias questões que ela não conseguiu elaborar. Então, assim, olha só, na dor vão ser super ciumentos, inseguros, e ainda vão botar a culpa no Pedro, né? Ele vai falar de Pedro, e na verdade, Paulo, que deveria estar sendo pensado, deveria estar sendo refletido. E por que eu tô falando que aquela pessoa, mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa realmente, essa história vai invadir o psiquismo dele, e ele pode ficar ali parado, porque o rígido procrastina quando ele não consegue ver que ele tem alguma solução, alguma perfeição. O psicopata, ele no recurso, são pessoas assim que, se você deixar ele super positivo, esse traço super positivo, são pessoas altamente resolutivas. Você traz um problema, a pessoa te dá a solução. Quando ele tá na dor, esse traço, você traz um problema e ele vai pegar o seu problema, inclusive, e misturar com o dele. E aí ele vai falar assim, não, você também tá nessa historinha aqui, mas não é na persecutoriedade. Mas ele vai, ao invés de ele pegar essa coisa, vai ser uma transferência negativa. São aquelas pessoas que, quando estão na análise, elas desistem da análise se elas sentirem que ela pode não ser persecutória com o analista, mas ela pode perceber que alguma situação casa com aquela dor que ela tá passando. Então, e vai gerar muita insegurança, sei lá, às vezes você marca uma consulta com, por exemplo, você está atendendo um rígido, você marca uma consulta com outro paciente e eles às vezes cruzam com esse paciente, com ciúmes desse paciente. Fala assim, esse paciente você ficou mais 5 minutos com ele, mais do que ficou comigo. E aí começa assim, a querer trocar. Então, assim, são situações complicadas. Quando você vai atender um rígido que tá na dor do ciúme, da insegurança, e que ele tem uma psicopatia alta, ele vai estar assim, se vitimizando e vai ficar com master ciúmes. Então, qualquer situação que desemboque no ciúmes e na insegurança, que tá dentro do seu traço, misturando com o outro, ele vai se posicionar nesse sentido. E se ele tem, por exemplo, o masoquismo também ali em evidência, né, que eu vou colocar assim de 20%, que ainda o psicopata sobressai, entendeu? Mas ele também tá ali junto, casadinho, né, o psicopata com o masoquista. Essa pessoa tende, às vezes, assim, essa vitimização pode ser interna. Por quê? Aí você lembra lá, o formato anatômico corporal do masoquista, são aquelas pessoas que têm um formato mais quadrado. E você observa que a pessoa tem uma tensão muscular. Tem tensão aqui, são aquelas pessoas que têm problema de ATM, dente torto. Aí você olha assim no formato da bunda, aquelas bundas mais um pouquinho amassada, mas principalmente você percebe que é um corpo mais tenso. Mesmo às vezes a pessoa tendo uma certa obesidade, você toca na pessoa, não tá flácido, tá aquelas pele dura, casca grossa mesmo. Então aí você já sabe, pele dura, casca grossa tem bastante masoquismo, porque normalmente, aí teve um barulho aqui, gente, normalmente é uma pele. A pele do rígido é uma pele que tem uma musculatura dura também, mas não é tão dura quanto do masoquismo. Aí quando você percebe que tem lá formato e que tem uma certa rigidez, é duro, e, por exemplo, se você tiver contato com o corpo dessa pessoa, se você tocar, por exemplo, no bumbum de um que tem uma psicopatia alta, você vê uma bunda gelada. Então você já sabe, bunda gelada tem bastante psicopatia também. E se tiver muita rigidez muscular, pele dura, tônus duro, tem bastante também masoquismo. Certo? Ok? E aí, o que você percebe? São pessoas que, quando elas estão no recurso positivo, tanto o masoquista quanto o rígido, eles têm perna para fazer as coisas, eles têm corpo, né? Para ação, para praxis. São pessoas que vão normalmente estar fazendo todas as coisas perfeitamente, no sentido de entregar, porque tanto o masoca quanto o rígido, eles têm toda uma tendência voltada para a perfeição, cada um com as suas questões. O rígido querendo uma perfeição que beira a divindade, porque eles querem as coisas belas, maravilhosas, são aquelas pessoas que estimam a estética. E o masoca
tem medo de fazer coisa que lembre a falta de descontrole esfincteriano, tem medo de fazer cocô na calça, de dar merda. E o psicopata são aquelas pessoas que são líderes natas, então eles não querem nunca sentir que estão sendo manipulados externamente. E se eles sentem que eles estão sendo manipulados externamente, o risco é deles se vitimizar e não fazer nada. Então, quando eles estão no recurso positivo, esse traço, né, rígido, com psicopata e masoquista, são aqueles traços que quando estão na positividade, gente, são pessoas que têm atitude de fazer as coisas, que vão prezar a perfeição, que vão ter liderança, são aquelas pessoas que são master top em todas as áreas, aí são de alta performance. Então acho que um dos traços que mais tem alta performance é justamente esse, é rígido, com psicopata e masoquista. Por quê? Tanto o masoca quanto o rígido, eles estão sempre ali querendo fazer o melhor para poder estar dentro da perfeição, cada um com a sua questão que mais aperta. E o psicopata em si, ele tem toda uma questão da racionalização. E ele racionaliza, que é diferente, por exemplo, o esquizoide racionaliza, mas ele racionaliza no imaginário e fica viajando na maionese. Entendeu? O psicopata já não. O psicopata, ele racionaliza na questão mesmo de uma ordem muito mais real, da realidade material. Inclusive, ele fica sempre pensando aquelas pessoas salins, sabe? A gente fica, lodinha, aquelas pessoas que estão trocando, estão sempre fazendo alguma coisa esperando algo em troca. Então, você imagina eu ter um rígido, que são aquelas pessoas que têm harmonia, sex appeal, um corpo perfeito. Às vezes não tão perfeito, tá, gente? Dependendo, não importa, porque também tem ali oralidade, também pode ter um pouco mais de oralidade. Não importa, mas se você tem bastante rigidez e você tem bastante psicopatia, bastante masoquismo, você já tem dois traços que já são característicos que vão botar as coisas para frente, que vão ter métodos, né? Principalmente o masoca. O masoca tem muito método para ser ali colocado na prática, e ele luta pela prática. Mas, se você tem muito masoquismo, você no final, você vai ter muito método, mas você sucumbe à questão da liderança, tu já não vai ter. Agora, se você tem bastante psicopatia com rigidez, você tem ali a harmonia do rígido na questão corporal e nas questões comportamentais que ele busca a perfeição. E ele tem perna para fazer as coisas, que é diferente do psicopata total, que ele não tem pernas, ele gosta de delegar, mas se ele tá numa posição de delegar, ele também é master top. Agora, eu tenho essa rigidez junto com a psicopatia, eu tenho perna para fazer as coisas, eu tenho liderança. A liderança nesse traço, que é a coisa mais fundamental, é o que dá o tempero, né, o toque de chefe, por exemplo, para uma rigidez. Então, se eu tenho esse traço com bastante psicopatia, eu vou ter uma pessoa que vai fazer as coisas, no sentido de que ela vai liderar, fazer as coisas no sentido de, às vezes, se a psicopatia for alta mesmo e a rigidez quer perfeição, são aquelas pessoas que vão montar equipes para as coisas realmente sair para o campo da praxis, mas assim, com visão, sabe, gente? Com muito potencial. E se tem o masoquismo, além de tudo, ainda tem métodos. Vai ser aquelas pessoas que vão ter livro, apostila, cursos pronto, que vão estar seguindo toda uma risca e ao mesmo tempo vão estar prezando a perfeição, não pode nem esquecer um acento, nem nada. E eles vão estar ali buscando realmente que a coisa vá no seu máximo do potencial. Quando estão no recurso, quando estão na dor, aí você coloca lá inseguro, ciumento, vitimista. No caso do masoca, ele vai ficar travado, ele vai ficar pensando assim que ele pode, ele não vai querer conversar, porque assim, se você não tem muita oralidade, não tem muita comunicação. Essas pessoas são, aí você coloca aí, né? Essas pessoas são mais do campo de delegar. No caso do masoca, não. No masoca, ele tem essa coisa mais do método e ele segue uma cartilha. Já
o rígido, ele tem muita criatividade, né? E o psicopata, ele quer ficar em evidência. Então, assim, rígido com psicopata é tipo, são pessoas que gostam de show business. Vão lá para vai falar, o psicopata vai falar assim: "Ó, você é bonito, então vamos fazer alguma coisa com essa beleza". E o masoca vai falar assim: "Então vamos criar métodos pra gente não fazer merda". Então, são traços que harmonizam, por exemplo, a rigidez. E se eu tenho um pouquinho de oralidade, eu vou ter a questão dos sentimentos, que se esses traços estão em maior evidência, o sentimento do oral, ele fica meio que adormecido, né? Então, eles meio que dominam, porque se eu tenho uma psicopatia alta, o meu lado emocional vai ser muito mais racionalizado. São aquelas pessoas também que vocês... Se eu tenho rígido com psicopata, o rígido já é altamente competitivo, e o psicopata, ele não tem muito sentimento pelas pessoas, no sentido de, tipo, ele faz por você, ele vai racionalizar o que ele sente por você, a ponto de você neuroentender que não é que ele não tem sentimento por ti, mas que você tem que usar o seu sentimento em troca de alguma coisa, entendeu? Então ele tá sempre brigando com isso. Então, se eu tenho alta psicopatia junto com rigidez, você vai ter uma pessoa que vai fazer as coisas e que não vai ter muita dó, assim, são aquelas pessoas que passam por cima e vão ser o chefe da empresa, vão ser o diretor da empresa, não vai ficar muito com conversinha, não vai te dar conversinha, por exemplo, são aquelas pessoas que são chefes, que não vão dar conversinha, por exemplo, para coisas paralelas que estejam acontecendo, por exemplo, numa empresa. Tipo, fulano de tal teve bebê, ela falou assim, dane-se, já deu auxílio maternidade. Eles são pessoas práticas, vão pensar tudo na prática, vão pensar, e se tem o masoquismo, além de pensar na prática, vai usar o lado do masoca, que está menor do que o psicopata, para criar métodos e para que nada fuja da lei. Então, assim, e não vão ter sentimento no sentido de que, o que aquela pessoa ali tá pensando, sofrendo, vivendo, entendeu? Eles não vão estar pensando muito nisso, não. Eles vão criar uma apostila e dentro dessa apostila por exemplo, numa empresa, eles vão querer que todos os funcionários cheguem nesse ISO 2021 no Master Top, entendeu? Então eles vão estar competindo com outro setor, com outro hospital, com outra empresa, com outra indústria. A cabeça deles está muito mais na competição do rígido, né, com um psicopata alta, e na liderança, que ele quer ser líder do mercado, quero dominar a internet, quero dominar entendeu? Então, assim, é para dominação. E o psicopata, o masoquista dele, ele vai usar para criar métodos. O oral e o esquizoide que estão baixo ali, acabam ficando, assim, muito... Eles mais para, tipo, escuta do outro, para racionalizar, por exemplo. Que é o contrário, quando você tem ali que nem eu dei um exemplo, você tem uma esquizoidia, um oral muito alto, ou quando você tem moralidade com rigidez muito alta, o seu oral briga com o rígido. E o rígido, às vezes, sucumbe à dor do oral, principalmente no ciúmes, principalmente na questão dos sentimentos. São aquelas pessoas que iam querer, tipo, por exemplo, tem um rígido com oral alto, quando tá menstruado, ou quando tá passando por alguma questão, ou tá passando por uma questão de relacionamento, tende o lado oral dominar a situação. E quando domina essa situação, às vezes o traço que tá assim, primeiro em evidências e o que tá maior em segunda evidência, às vezes domina aquele no processo de dor. E neste caso, né, como rígido, psicopata e masoquista, são pessoas que têm muito mais perna para fazer as coisas e vão usar a liderança, por exemplo, do psicopata para fazer com que aquilo realmente aconteça. E quando ele percebe que ele não pode fazer sozinho, tem alto potencial de conseguir delegar situações. Tá bom? Fica a dica aí para vocês hoje. O próximo vai ser aí o masoquista, e aí seguindo aquela, né, masoquista com esquizoide e oral, aí depois masoquista com psicopata, entendeu?
Em masoquista, aí vai ser com rígido, tá, gente? Aí vai ser, aí vocês vão trocando, vai chegar uma hora que vai meio que repetir um pouco, mas tem uma conotação ou outra que fica em evidência. No caso de um traço da rigidez, o que fica mais em evidência é a rigidez. E o que vocês mais têm que observar na anamnese é justamente isso, é que é a questão da harmonia do corpo e tanto do lado positivo desse traço, que são as manifestações psicológicas de segurança, insegurança, do triângulo, da questão edípica, né? E como essas questões se misturam com os outros traços, e depois seguindo essa sequência aí, o masoquista, o que ele tem de mais, né? Aí são aquelas pessoas que têm a nuvem negra lá, e tem toda aquela questão da tensão do corpo, e isso tudo se mistura com os outros traços, e aí você vai fazendo toda essa salada e vai percebendo que dentro dessa salada, o que grita mais, às vezes se mistura com o que grita mais os outros traços, e compõe ali um comportamento X, justamente porque aquele corpo tá me dando, naquele formato anatômico corporal, mais daquilo. Então, quando você observa um corpo harmônico, que tem um triângulo ao contrário, que tem ali um quadrado em algumas regiões, uma tensão corporal, uma musculatura mais dura, você observa rigidez, psicopatia e masoquismo, e aí você observa no comportamento todas essas classificações que eu dei. Pessoas que vão quando elas estão no recurso, desde a liderança, né? Imagina um rígido com psicopata no recurso, ele vai usar toda a rigidez a seu favor para ter trocas, e vai usar todo o masoquismo que ele tem para criar métodos. Fica a dica.